Fala pessoal, tudo bem? Como é que é? O bovino ainda não achou um chão firme. Estamos aqui a bordo da nossa viatura do Notícias do Front. Colocamos aqui eu não vou olhar na câmera, né? Porque eu estou dirigindo. Então nós vamos bater nesse papo aqui à distância, né? Com muita atenção na estrada. É o seguinte, moçada. O bovino, como eu disse, eu encerrei o último mini front semana passada dizendo que o boi estava procurando um chão firme e que ainda não tinha encontrado, estava palpando o fundo. Essa é uma boa frase para começar esse mini front, porque é exatamente o mesmo cenário. Não mudou absolutamente nada até agora nesse sentido, né? Quando a gente olha do lado da oferta, parece até que a sangria pode estar perto do fim. Se você olhar, por exemplo, Goiás, Minas Gerais, são estados em que de fato não tem uma enxurrada de boi, né? As escalas estão boas, estão melhores do que, né, nos piores momentos do ano de 2020, certamente, mas não tem aquela enxurrada de boi. Agora, quando você pega estados como Mato Grosso do Sul, meus amigos aí da terra da Guavira, né? Terra do Tereré, Campo Grande, Rondônia também, você vê realmente uma oferta, uma escala mais longa, um mercado mais largado. O que a gente percebe, então, primeiro, tem uma heterogeneidade, mas do lado da oferta, mesmo São Paulo, a Radar Investimentos, inclusive, na sexta, no encerramento da semana, mostrou o pecuarista fora dos negócios, a escala 3 dias e meio, mais ou menos, não tá aquela enxurrada, né? Conversei inclusive com algumas indústrias, parece que nem as indústrias querem alongar muito a escala, né? Quando eles começam a alongar a escala, eles ficam reticentes, porque se o boi cair mais, né, a escala longa é pior, né? Boi comprado, né? Então assim, mas do lado da oferta, ainda que o mercado ainda tenha motivo, particularmente em alguns estados, isso está heterogêneo, dá a pinta de que, sabe, janeiro, cadê o boi do janeiro, né? Cadê o boi de fevereiro? Então dá a pinta de que a sangria já potencialmente teria corrido no seu maior curso. Mas quem está nesse momento comandando as coisas é de fato a demanda. E o que a gente observa na demanda? Ela sinaliza para a gente o seguinte: primeiro, o dólar de 5 a 5,10 joga a exportação realmente para baixo. A sazonalidade já é negativa para a exportação. Então a gente observa um volume de carne que desde outubro a gente começou a dar uns calls nesse sentido. Em novembro também, no dia 14 de novembro, foi muito claro. Falou: olha, gente, cuidado, se jogar no volume do mercado interno, volume do atacado, né, não aguenta. E foi exatamente o que está acontecendo. Essa conjuntura está entregando o que a gente esperava de pior, ou seja, um derretimento no atacado. Isso acaba tirando o ânimo dos frigoríficos menores, das indústrias pequenas e médias. Com o dólar mais baixo, a indústria exportadora também vê a demanda externa morna, fria, né, para falar a verdade. Então a gente vê pequena, média e grande, a indústria está com o pé no freio, comprando o mínimo possível, comprando o mínimo necessário, querendo, eu já percebi também, querendo passar o final de ano com estoque muito pequeno de carne, com medo da demanda de janeiro, né? Independente do tamanho da indústria, a indústria está menos ávida, menos compradora. E à medida que a escala vá se aproximando das festas, e em alguns casos até ultrapassando o Natal, tem abates postergados, isso tudo vai deixando a perspectiva da carne de amanhã mais barata. Então assim, a indústria nesse momento ela está pensando o seguinte:
em que pese a margem de comercialização melhorou muito do dia 14 de novembro, quando eles começaram, 11 de novembro, quando eles começaram esse movimento para cá, a margem melhorou. A margem de comercialização, que é um indicador da margem de lucro da operação de abate. Essa margem melhorou, né, porque a arroba caiu. Mas como que a indústria pensa hoje? A arroba que eu estou comprando hoje vai ser vendida daqui 2, 3, 4 semanas. Portanto, se a tendência da carne de continuar frouxa for verdade, por segurança a indústria quer hoje jogar a arroba para baixo da carne que ela vai vender amanhã. Então é exatamente o inverso do que acontecia em setembro e outubro, porque ela podia comprar uma arroba mais cara, porque ela tinha perspectiva de vender uma carne mais cara. Agora é exatamente o contrário. Então é assim que a indústria gerencia a margem dela. Se ela tem perspectiva de vender uma carne igual ou pior amanhã, ela quer diminuir o preço da arroba hoje. E é assim que a gente vê o pecuarista não fazendo com relação à reposição. A reposição segue perto do boi, já tem relatos de um pouco de laceio da reposição, né? Mas perto do boi, né? O movimento foi muito pequeno de correção da reposição. Bom, e aí? E aí que eu vou falar as próximas informações em nome de MSD, Vemax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Sempre lembrando dos nossos parceiros Alflex e Asbram. Alflex, identificação animal, o restante é brinco. E Asbram, da minha amiga Beth Chagas, o Daniel Guidolin, que comanda aí 80% da suplementação, da produção da suplementação mineral do Brasil. Essa associação que reúne essas empresas, não que ela comanda as empresas. Cada empresa tem, obviamente, a sua conduta, né? Mas a associação é bacana, que ela reúne o mercado e bastante coisa positiva que acaba melhorando o ambiente de negócios em torno da indústria de suplementação. É positivo para todo mundo no fim das contas. Bom, moçada, o que tem no frigir dos ovos? O que tem é que dá uma coceira muito grande de comprar esse boi de 240 a 245, que é o que tem hoje na sua tela do seu home broker entre janeiro e maio do ano que vem. Não tem boi acima de 245 até maio do ano que vem. E de fato isso dá coceira para sair comprando esse boi na bolsa. Eu confesso que eu fiz essa tentativa 3 vezes, mas 3 vezes eu abortei a decolagem de voltar a ficar comprado na bolsa. A gente via, o mercado dava aquela suspirada, vinha, mas a compra não engata. Você vê um pequeno lucro na operação de compra e já dá vontade de sair. Ou às vezes, já aconteceu nessas 3 vezes, de sair no 0 a 0 ou com leve prejuízo. Nós abortamos a decolagem por 3 vezes, a decolagem da compra. Por outro lado, permanecer vendido com esse nível de deságio num boi de 240 a 245 para o ano que vem, eu não tenho a menor vontade, menor ânimo e esperança de que isso seja positivo, né? De que isso dê dinheiro, sinceramente falando. Então assim, não aposto minhas fichas na venda, mas não tenho coragem para decolar na compra. Então a gente acabou abortando as compras. E a moral da história é que a gente acaba ficando de fora nesse momento, que tem hora que a melhor forma de operar no mercado é ficando de fora. E eu acho que, na minha concepção, esse é um dos momentos. Se você for querer, da mesma forma que foi difícil e perigoso vender mercado com a curva ainda em ascensão, lá em outubro, começo de novembro, também está sendo muito difícil, perigoso, né? Formar posição de compra no mercado largado e frouxo como ele está agora. É óbvio que como foi muito arriscado fazer isso lá em novembro, começo de novembro, posso dizer para vocês que eu tive a satisfação de vender lote no boi dezembro de R$ 297, já realizei essa operação, até realizei um pouco antes do que o mercado, um pouco mais acima do que o mercado está hoje, né? A gente não acerta tudo, é claro, mas também
tá sendo difícil montar essa posição agora, e você tem que se dispor a pagar algum ajuste. Se for para montar a posição comprada, monta com essa cabeça, com esse entendimento. Eu prefiro ainda ficar um pouquinho de fora. Estou vendo um movimento muito ruim na carne, e isso pode levar a indústria a querer testar aí as nossas resistências, né? Os nossos suportes, melhor dizendo, né? De toda forma, moçada, tem que ter calma. Eu acredito fortemente no boi do primeiro trimestre. Em algum momento esse movimento vai passar, e a gente tem que estar de antena ligada para isso, né? Altos riscos para quem quer montar uma posição comprada, alta chance de lucro, né? É aquela história, risco e lucro, eles andam junto. Beleza, moçada? É isso. Esse é o mini front da semana. Que você tenha discernimento para saber a hora de se posicionar no mercado, e que aceite. Para quem aceitar correr esse risco, faça isso com consciência. Eu estou preferindo olhar um pouquinho de fora. Acredito muito no boi do primeiro trimestre de 2021. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Nos vemos aqui a bordo da viatura do Front ou de qualquer outro lugar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.